Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal Fabiano Costa, o seu canal de entretenimento, bate-papo, diversão e informação sobre tudo que diga respeito à literatura fantástica, seja ela de horror, fantasia ou de ficção científica. E desde já eu deixo meus agradecimentos a todos aqueles que fazem do meu canal um canal muito simpático, muito bacana, onde você se diverte e também busca informações que podem ser relevantes ou não, né? Mero passatempo, né, no seu dia, mas com algum conteúdo relativo ao medo, à fantasia ou à science fiction. E por falar em ficção científica, você sabia que hoje, o dia 11 de dezembro, é considerado o Dia da Ficção Científica Brasileira? Você sabia? Pois é, eu também não sabia. Fiquei sabendo graças a uma postagem da página do Nerdvino, da internet, onde ele colocou lá alguns livros da ficção científica brasileira e explicou por que o dia de hoje é o Dia da Ficção Científica Brasileira. Em homenagem ao escritor, autor, enfim, Jerônimo Monteiro, que é um nome muito importante do gênero, tá? Não apenas pelas obras publicadas, falarei um pouco mais ao longo desse vídeo, tá? Mas também por ser o fundador da Sociedade Brasileira de Ficção Científica, em 1964. Então, no dia do nascimento de Jerônimo Monteiro, ficou-se convencionado como também o dia onde nós comemoramos a ficção científica brasileira, tá? Essa convenção, né, essa data, ela ficou estabelecida a partir de 2016. Então, de 2016 para cá, o dia 11 de dezembro é considerado uma data para homenagearmos a produção, né, da ficção científica brasileira, seja ela literária, artística, cinematográfica, quadrinhos, games, tudo que envolva ficção científica. O dia de hoje, o dia 11 de dezembro, é considerado um dia marcante para debatermos, trocarmos a ideia, livros, referências sobre a ficção científica brasileira. Então, assim, como eu não sabia, e o Nerdvino muito, foi muito sagaz em fazer essa postagem, né? Eu resolvi fazer o vídeo de hoje sobre a ficção científica brasileira, tá? A produção é muito grande, sabe? A ficção científica brasileira tem uma produção enorme, muitos títulos, muitos autores, e proporcionalmente ela é uma completa desconhecida do grande público. Por que será que isso acontece? Quando eu falo grande público, eu não falo das pessoas que já têm naturalmente a propensão a ler e tem, né, na sua formação a compra de livros, de revistas como algo importante. Estou falando do grande público mesmo, sabe? Porque o grande público ele pode não comprar, digamos, livros de histórias de amor ou de terror, mas eles conhecem, assim, grande parte das produções cinematográficas, há referências na TV aberta, enfim, o grande público, até nas escolas mesmo, né? Quando um professor ele vai indicar um livro, ele indica um romance, um clássico da literatura, mas dificilmente uma obra de ficção científica. Nós temos algumas falácias que ajudam a manter a ficção científica num patamar considerado muito alto para as pessoas comuns, que até se sentem meio incapacitadas em ler uma obra de ficção científica. Balela, ficção científica é diversão também. Ficção científica é algo que você pode dar para o seu filho, para ele começar a se interessar por leitura. Nos Estados Unidos, na Europa, enfim,
países onde a ficção científica já adquiriu um patamar popular muito maior, inclusive onde ela sustenta diversas outras produções ligadas ao cinema e à literatura, naturalmente as escolas trabalham com temáticas e obras de ficção científica, tá? Ah, mas ficção científica é difícil de ler. Não, não é difícil. Você não vai abrir um livro de ficção científica e ver termos científicos, tá? Esse é o primeiro engano. Ficção científica é uma leitura tão fácil, tão tranquila quanto qualquer outro livro que você venha pegar a ler. Ah, mas a ficção científica, para você ler, você tem que ter uma formação em ciência, ser graduado em física, química, balela. Não é. Ficção científica, você nunca se divertiu com filmes como Volta ao Mundo em 80 Dias, ou Star Wars, Jornada nas Estrelas. São narrativas simples, sabe? Que não exigem nenhum contexto assim muito elevado, porque a ideia do cara que escreve ficção científica não é dificultar a leitura, muito pelo contrário, é criar um mundo ou a partir de uma proposição ou de uma ideia, de uma premissa científica, estabelecer algum tipo de narrativa, porque o que é ficção científica? Ficção científica é você botar 500 termos científicos num livro e dar para um adolescente, para uma criança, até para um adulto mesmo ler. Ficção científica é quando você, a partir de uma premissa, né, de uma possibilidade que possa acontecer ou não, você cria um mundo ou uma possibilidade, né? E aí nós entramos naquela coisa que nós chamamos de distopias, utopias futurísticas, sabe? Vou dar um exemplo aqui. 1984, de George Orwell, que todo mundo exalta, ou então Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que são alegorias de um futuro terrível, de sociedades dominadas ou governadas por ideias terríveis. Isso é considerado ficção científica. E são ideias simples, você lê esses dois livros e, sabe, sem dificuldade nenhuma. Então, assim, criou-se uma ideia de que a ficção científica é uma narrativa difícil, praticamente impossível de se ler se você não tiver uma graduação. Isso é completamente errado, tá? Então, o meu post de hoje, além de tentar mostrar a você que a ficção científica não é algo complexo ou complicado, tá? Eu vou apresentar para você um pouquinho, sabe, um pedacinho assim da história da literatura de ficção científica no Brasil, tá? Segundo os estudiosos, e aí eu vou falar assim bem rapidinho, porque isso é um mundo, né? Tem muita gente pesquisando, muita gente com diversas outras referências, sabe? E como eu falei para vocês, a ficção científica brasileira, ela é generosa em termos de produção, em termos de ideias, é sensacional. Então, assim, quando é que nós tivemos a primeira produção considerada de ficção científica no Brasil? Isso varia muito. Por exemplo, a obra do Joaquim Manuel de Macedo, o conto O Fim do Mundo, que é de 1857, pode ser considerado ficção científica, tá? Muitos acadêmicos acham que esse pode ser um dos primeiros contos de ficção científica no Brasil. Não necessariamente que ele seja considerado ficção científica, não, mas que apresenta características ligadas ao que nós classificamos como uma narrativa de ficção científica. E aí nós temos o primeiro romance do português naturalizado brasileiro, Augusto Emílio Zanoar, O Doutor Benignos, um romance de 1875, só que também ainda não é classificado como ficção científica, mas como um romance científico, né? Para você ver como é que essa coisa é meio complicada. O próprio Machado de Assis, né, o nosso escritor maior, ele também produziu alguns contos com essa
com essa narrativa, mas que ainda não eram classificadas como ficção científica brasileira, como o Conto Imortal, de 1882, e até a obra O Alienista, que para muita gente tem sim características de ficção científica. Tá? E aí, na virada do século, nós temos uma obra marcante, que é A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, que é de 1899, sabe? Um romance futurista, tá? E que já apresenta assim, características mais marcantes ligadas à narrativa da ficção científica. E aí, nesse mesmo período, só para a gente poder situar, você tem no mundo uma série de descobertas e avanços, né, que vão proporcionar não só aos nossos pesquisadores e escritores, mas também aos lá de fora, toda uma criação maravilhosa. É um momento no mundo onde as ideias começam a circular e até os anos 50 a imaginação dos escritores de ficção científica vai estar assim, no auge. Vão se produzir ideias, livros, obras maravilhosas. Tá? Mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem o surgimento de algumas ideias. Tá? A primeira narrativa de viagem espacial da ficção científica brasileira, ou seja, que pode se considerar ficção científica brasileira, ela foi publicada na revista O Tico Tico, entre janeiro e outubro de 1907, Viagens Maravilhosas do Dr. Alfa no Mundo dos Planetas, escrito e ilustrado por Oswaldo Silva, né? Então, os acadêmicos consideram essa, digamos assim, a primeira narrativa de viagem espacial genuinamente brasileira publicada numa revista. Tá? Nós temos também diversos autores que publicam suas obras e colocam os elementos da ficção científica, como eu falei, mas sem serem considerados autores propriamente de ficção científica, como Lima Barreto, né, e a sua história Nova Califórnia, que aliás foi a primeira história que eu, garoto, li e me assombrei. Né? A Nova Califórnia, para mim, é uma história de ficção científica de horror, né? Maravilhosa, sensacional, Lima Barreto, gênio. E o Congresso Panplanetário, que é um outro conto escrito pelo Lima Barreto. Tá? E aí nós temos, em 1923, Albino José Ferreira Coutinho lançando o romance A Liga dos Planetas, e aí já começa a ter uma forma assim, começa já a ganhar uma forma a ficção científica brasileira. Tá? Os autores começam a escrever realmente com a intenção de criar uma narrativa dentro desses padrões. Tá? Monteiro Lobato, que é um dos mestres da fantasia brasileira, ele escreve um livro adulto de ficção científica pura chamado O Choque das Raças ou O Presidente Negro. Né? Mais uma vez, o pessoal vai marretar o Monteiro Lobato, né? O pessoal hoje, né, que critica as obras do Monteiro, mas é uma obra de ficção científica. Né? Érico Veríssimo, com As Aventuras de Chibicuera, também produz obras de ficção científica, e aí nós temos Graciliano Ramos e Guimarães Rosas produzindo contos, ideias. Menotti Del Picchia, com A República 3000, também é um outro exemplo de produção na época. Adalzira Bittencourt, com Sua Excelência, a Presidente da República, ano 2500, é um outro exemplo, tá, de ficção científica daquela época. Vejam vocês como a nossa ficção científica, ela não é de agora. O brasileiro começou a escrever ficção científica de 2000 para cá. Não! Vejam como é algo assim bem antigo em termos de ideia e tentativa de se criar uma narrativa brasileira. Tá? Em 1947, Jerônimo Monteiro, o autor pelo qual nós criamos o Dia da Ficção Científica Brasileira, Jerônimo Monteiro lança 3 meses no século 81, tá? Inspirado no H.G. Wells, né? Que é um escritor de ficção científica norte-americano, e ele é considerado o primeiro autor que realmente se dedica a escrever obras de ficção científica no Brasil. Tanto que ele lança outras obras, como A Cidade Perdida, em 1948, Fuga para Parte Alguma, em 1961, Os Visitantes do Espaço, em 63,
e Tangente da Realidade em 69. Como eu já havia mencionado, em 64 ele funda a Sociedade Brasileira de Ficção Científica na intenção de se debater e discutir e criar propostas e proposições para uma ficção científica bem brasileira. Tá? Nessa mesma época, nós temos diversos autores surgindo. A Dalzira Bittencourt, que eu já falei, né? Diná Silveira de Queiroz, com Eles Herdarão a Terra, em 1960. Fausto Cunha, que é um outro nome importante da ficção científica brasileira, lança também em 1960 As Noites Marcianas. E daí para frente você tem o surgimento de uma geração de brasileiros que passa a consumir não apenas a ficção científica literária, mas também a que é produzida no cinema, porque você no mundo agora tem uma perspectiva diferente. A partir dos anos 70 e 80, o cinema ele engata ali nessas produções, e no Brasil, a partir dos anos 80, você tem o surgimento de diversas revistas, né, como a Isaac Asimov's Magazine, o lançamento das edições da revista Perry Rhodan, né, que muita gente leu e passou a se interessar por ficção científica, a série Cosmos, né, que trata de astronomia, mas também tem uns toquezinhos ali de fantasia, enfim. A ficção científica brasileira ela tem um histórico, tem diversos autores, eu citei só alguns, eu não citei nem 10% dos autores, tá? E, Fabiano, se eu quiser buscar autores de agora, eu vou citar alguns nomes, tá? Que ainda são referências da ficção científica brasileira devido à produção e à importância do que fizeram, tá? Eu cito o Roberto de Souza Causo, que é um exímio pesquisador e autor de ficção científica brasileiro, tá? Carlos Orsi, André Carneiro, Octávio Aragão, com seu Universo em Tempol, Gerson Lodi Ribeiro e J.M. Beraldo. São alguns nomes interessantes para se pesquisar a obra e entender um pouco mais do que se é produzido em termos de ficção científica no Brasil. É isso, tá? A ficção brasileira, a ficção científica brasileira, ela existe, ela é consistente, ela tem um histórico e hoje em dia está mais forte do que nunca. Então, viva a ficção científica brasileira e que haja incentivo para que as crianças, os adolescentes e até você, adulto, possa ler e consumir mais ficção científica brasileira, porque a ficção científica é para todo mundo. Ela não é um gênero ali, né, segregado só para as pessoas consideradas inteligentes e que têm um diploma. Não, todo mundo pode ler ficção científica e é muito bom. Tá legal? Passa lá na página do Nerd Vino, no Instagram, que você vai ter outras dicas. Valeu, Nerd Vino, porque sem você esse vídeo não teria sido feito também. Se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu ok, compartilhe, curta o meu vídeo e não deixe de compartilhar e dar um ok também nas minhas obras de histórias fantásticas do nosso interior, À Meia-Noite e Contos de Medo, que não são obras de ficção científica, mas são obras do fantástico brasileiro de terror. Tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima.